Após a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores entre Inter e... Após a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores entre Internacional e Flamengo, a imprensa do eixo Rio-São Paulo tenta demonizar o Internacional a partir do caso Thiago Maia. Mas e Bruno Henrique? Por que se calam? Por que permitem que o atacante, hoje indiciado por estelionato e também por manipulação de jogos em casas de apostas, esteja não apenas em campo, mas seja praticamente moral defender as cores do Flamengo? O Inter não vai se posicionar, a direção colorada não vai bradar aos microfones quanto a isso? O Flamengo manda no STJD brasileiro? Mas hoje, 19 anos da conquista que marca uma nova fase no Internacional. 16 de agosto de 2006, quando pintamos pela primeira vez a América de vermelho. Os ingressos para a grande decisão diante do Flamengo estão liberados para os sócios em geral. E a previsão de público é de 48 mil torcedores em uma festa que promete parar Porto Alegre na próxima semana. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que pode acontecer nesse final de semana, no domingo, Inter e Flamengo, e principalmente na semana que vem, Inter e Flamengo também, Libertadores da América, que nesse domingo agora é Brasileirão, né? Todo mundo tá ligado, todo mundo tá sabendo. A gente vai fazer o seguinte, tu vai ficar comigo até o final do vídeo, beleza? Vai te inscrever no canal se tu é novo por aqui, se tu é recorrente, ó, tamo junto, muito legal a gente continuar conversando aqui dia após dia, beleza? O like é importantíssimo, o compartilhamento mais ainda, e claro, né, velho? Tu tem que entrar, sabe aonde? Em kto.bet.br, fazer o teu registro com o link que está na descrição ou no comentário fixado e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Nesse final de semana, todo jogo do Internacional tem ganho aumentado ou chance extra. E aí, meu, é o seguinte, tu faz uma múltipla com até 3 seleções, uma odd 3. Se bater, show, garantiu os pila, botou no bolso e eliminou aí a possibilidade, né, de o sueco dar uma risadinha bem de cantinho. Só que, se tu perdeu, o sueco vai te dar mais uma oportunidade de tu ganhar na próxima rodada. O que tu vai fazer? Tu vai ganhar uma aposta de até R$25. Então, vai lá, aproveita também essa barbada aí que a KTO tá te dando. E claro, né, velho? Lembra sempre que tu tem que ter mais de 18 anos para acessar kto.bet.br e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. 16 de agosto de 2006. Pintamos a América pela primeira vez, né? Com um gol de Fernandão, depois um gol de Tinga, aquela apreensão imensa dentro do estádio Beira-Rio, né? Aquele 2-2, se o São Paulo fizesse mais um, poderia levar para os pênaltis, mas no final das contas a gente foi lá e ergueu o caneco da América. É demais a gente lembrar da história vencedora do Inter, de 3 brasileiros, de Copa do Brasil, de 2 Recopas, de Sul-Americana, de Campeonato Mundial, sem contar, claro, essas 2 Libertadores. Eu quero saber de ti, bota nos comentários aqui o que tu estava fazendo, o que tu lembra de diferente daquele 16 de agosto de 2006. Claro, né, meu? Vamos mostrar também o coloradismo que a gente tem aqui nos comentários, beleza? Quero ficar dando uma olhada ao longo de todo o dia às histórias de vocês, beleza? Para essa Libertadores, mais de R$31 mil arrecadados para as ruas de fogo, né? Uma mobilização tremenda da torcida colorada por parte da Popular, por parte do Max Peixoto, que é um monstro nessa questão de organização, né, de grana para comprar os sinalizadores e para fazer a maior festa aí que Porto Alegre viu na história recente. É a segunda maior ruas de fogo, maior arrecadação para ruas de fogo da história aí
do evento, né? Vai ser, até que você tem que ficar ligado, né? Vai ser na Padre Cacique, em direção ali na Nestor Ludwig, tá? Não vai permear todo o estádio. Então, para tu que tá tentando te organizar para estar presente no Beira-Rio, te liga que é Padre Cacique, a primeira rua ali entre o Marinha e o Gigantinho, que é a Nestor Ludwig, ali vai entrar o ônibus e ali vai continuar as ruas de fogo até ali o pórtico, né, do estacionamento em que o Internacional entra com o seu ônibus, e aí tem a curva do Alessandro, lá que tem a torcida e tudo mais, beleza? Não te esquece disso. Mas eu quero falar com você sobre uma polêmica que está rolando no eixo Rio-São Paulo. E claro que envolve o Internacional, envolve o Flamengo também, uma vez que os dois estão disputando aí a Copa Libertadores, uma vaga às quartas de final. O Flamengo venceu o primeiro jogo, 1-0. O Inter precisa fazer agora o resultado de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, ou 2 gols de diferença para passar automático, né? Passa direto sem a decisão aí por penalidades. Mas aí, se for empate ou vitória do Flamengo, claro que dá o Clube Carioca. A grande questão é a seguinte, né? A imprensa do eixo Rio-São Paulo vem batendo sistematicamente na questão do Thiago Maia estar em campo pelo Internacional, sendo que o Inter deve todas as parcelas da compra do volante junto ao Flamengo. Tem inúmeros influenciadores flamenguistas falando sobre isso, as redes sociais como um todo, o Mauro César, que é flamenguista também, assumido, dizendo que é um absurdo e que não deveria estar em campo porque o jogador, ele em tese, não seria do Inter, o que é uma grande bobagem, né? Primeiro de tudo porque não tem a ver com alienação fiduciária, por exemplo. O jogador não tem uma alienação para que, se o Inter não pagar, volta para o Flamengo, como um carro, como um apartamento, como qualquer outra coisa do gênero. A partir do momento que passou no BID da CBF, está regularizado em documentação, em assinatura e tudo mais, e o resto é história. É claro que eu sei e eu acredito e também defendo que o Inter tem sim de pagar o Flamengo. Mas o Inter não está pagando o Flamengo por conta da enchente, por conta de todas as dificuldades que passou em meio à reconstrução do CT, à reconstrução do Beira-Rio e tudo que também fez para o povo gaúcho em meio às águas do Guaíba, né, terem subido no ano passado na enchente histórica que a gente passou aqui. O Inter tentou falar com o Flamengo várias vezes para renegociar. O Inter fez isso com o Cruzeiro, fez isso com o Palmeiras, e os outros clubes, por exemplo, aceitaram e tiveram sensibilidade para fazer a modificação ou até um novo acordo. O Flamengo não quis. Além disso, fica botando notas, né, oficiais a cada momento que o Internacional vai ter decisivo na temporada. Acontece que o jogador que fez o gol agora do Flamengo na quarta-feira passada, o Bruno Henrique, ele está ligado a um caso de manipulação de jogos em casas de apostas. Por exemplo, o Ministério do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, ele recorreu de uma decisão que ele mesmo já tinha tentado indiciar o Bruno Henrique por estelionato e também por fraude esportiva. Na ocasião, o juiz que deu, no caso, né, que apreciou a denúncia, disse que a fraude esportiva não era correta porque as casas de apostas não entraram contra o Bruno Henrique na justiça e tudo mais, e que ele não tinha chance ou não tinha possibilidade de fugir de qualquer investigação ou de qualquer problema ou de qualquer questão que envolvesse o caso. Por exemplo, aqui, ó, a denúncia ela foi acolhida por fraude esportiva e aí agora há uma investigação, ou seja, ele é indiciado. Nos casos, por exemplo, envolvendo outros atletas em 2023, o próprio Richard, que hoje joga no Internacional, houve rapidez do STJD, houve velocidade da Justiça e houve, inclusive, as penas de cada um dos atletas em tempo recorde, praticamente. O Vitão, da mesma forma. O Vitão fala sobre o Corinthians ser beneficiado dentro de Itaquera
lá atrás, em 15 dias basicamente é julgado, ele perde o efeito suspensivo, tem de cumprir inclusive 2 jogos por ter falado algo que realmente aconteceu no jogo, inclusive, né? O juiz, ele não foi bem na partida, beneficiando inclusive o Corinthians em diversas faltas e diversos momentos, inclusive num cartão vermelho para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique do Inter, no caso, né? Sem contar outros casos que a gente tem ali, o Dudu sendo punido também por uma discussão com a Leila Pereira, e uma discussão, se for olhar, no âmbito pessoal, né? A Leila Pereira e o próprio Dudu trocando farpas no Instagram. Enfim, eu vou te recapitular só para tu, de repente, não estar ligado no que está acontecendo, tá? O atacante, o Bruno Henrique, ele é acusado de ter agido deliberadamente, tá? Para receber um cartão amarelo numa partida entre Flamengo e Santos em 2023, em cima de uma operação que foi feita por conta de manipulação de jogos em casas de apostas. O jogo foi realizado em Brasília. E aí a ação beneficiou o irmão dele, que também hoje é réu por fraude esportiva, e tem outros apostadores também e tal, que cadastraram palpites nas casas de apostas e que porque ele seria advertido com um cartão amarelo, um terceiro cartão. Inclusive tem prints das conversas do irmão ou do familiar com ele mesmo, dizendo: eu vou tomar um cartão amarelo naquele jogo porque daí eu cumpro uma suspensão automática e tal. A direção do Inter vai fazer o quê? Quando a direção do Inter vai ao microfone para falar sobre esse caso? Quando a direção do Inter vai botar uma pressão também para não ter, por exemplo, um condicionamento agora para o jogo da próxima quarta-feira? Porque a partir disso, a partir do que se fala do Thiago Maia e do próprio Bruno Henrique, se fala na comunicação da tal agenda setting, que o jornalista ele escolhe o fato do momento para pegar e bater, e aí o que acontece? Esse fato ele é amplificado de uma forma que talvez não fosse tão, vamos dizer assim, objetivo ou até mesmo de destaque como deveria. Engraçado que ninguém fala do STJD não ter sido, por exemplo, um órgão de ação nesse caso. O Juca Kfouri, inclusive, num debate com o próprio Mauro César, que é o que eu mencionei há pouco, questiona e fala abertamente: o Flamengo tem ingerência nos bastidores do STJD. Ou seja, se os próprios jornalistas do Eixo Rio-São Paulo também estão falando sobre beneficiamento ao Flamengo, como é que nós, aqui de baixo, aqui do Sul, aqui os times que são sempre prejudicados, vide 2005, vide 2020 e tantas outras questões que a gente tem para pegar e lembrar aqui, vão fazer? A direção do Inter ela tem que entrar agora num microfone ao longo de todo o final de semana, ao longo do final do jogo agora do Campeonato Brasileiro e bradar a respeito disso. Eu quero saber a tua opinião. Bota nos comentários também o que tu pensa a respeito de tudo isso, principalmente dessa questão do Bruno Henrique e de tudo que o Eixo Rio-São Paulo vem falando do Internacional e essa demonização ao nosso clube. Também não te esquece que a hora do pastel é o momento pro final de semana. Cupom Grenal10 te dá 10% de desconto no teu pedido. Aproveita o melhor pastel que tu já comeu na tua vida. Certamente tem um delivery na tua cidade, porque a hora do pastel é o maior fast food em delivery do mundo. Vai, aproveita tudo que a hora do pastel tem para te oferecer. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.